juntos novamente para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Estamos estudando Libertação e hoje veremos o capítulo 13, Convocação Familiar. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto à enferma, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, dirigiu-lhe a palavra, examinando a oportunidade de conversarmos com o juiz e analisar a situação da filhinha de Jorge, ali refugiada. O magistrado residia com os parentes na ala central do vasto edifício, de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Até então, não lhe havíamos atingido a zona domiciliar. É possível, informou o nosso instrutor, promovermos benéfica reunião, convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz, certamente, dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Saldanha concordou, através de monossílabos, ao modo do aprendiz que se vê na obrigação de aderir indiscriminadamente ao mestre. A noite é propícia, prosseguiu o instrutor, prestativo e simples, e atravessamos os primeiros minutos da madrugada. Entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam às portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados. A maioria reclamava justiça. Dispunhamos-nos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando um rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Gúbio e notificou: esse Alencar, irmão de Margarida e perseguidor de minha neta. Vejamo-lo, exclamou o interpelado, alterando-nos a direção. Seguimos o jovem, que nem de longe conseguiria registrar-nos a presença, e observamos que, após descer alguns degraus, se postava à entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. Em torno, inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes libações. Todas as noites, comentou Saldanha preocupado, procura abusar de nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a resistência de Lia, estende os processos de perseguição com ameaças diversas, e acredito que, se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com a brutalidade que me é característica. Notamos, admirados, que o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso verdugo. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operara. Mostrava-se compreensão e doçura nos gestos reverentes. Ouvindo, nosso orientador, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Efetivamente, Saldanha, este rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgicas que o auxiliam a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente ministrou-lhe passes magnéticos aos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se, algo cambaleante, para a câmara de dormir. As pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres de homem de bem. O obsidente de Margarida demonstrava indisfarçável contentamento. Logo após, em companhia de nosso devotado orientador, passamos ao apartamento privado do juiz. O magistrado se mantinha de corpo repousado sobre colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Permitiu Gúbio que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Onde estariam centralizados os supremos interesses da vida?
Onde a ambicionada paz espiritual que não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra? Por que arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, quando ultrapassara já os 60? Crescera, estudara, casara-se, todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistara os títulos que assinalaram no mundo os sacerdotes do direito e, por centenas de vezes, envergara a toga para julgar processos difíceis. Proferiria sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sobre o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Receber homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo encapelado mar da experiência terrestre, em face da posição que desfrutara no ataviado barco do tribunal. Responder a milhares de consultas em casos de harmonia social. Mas, na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e a iminência da atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava a intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Por outro lado, a ciência comum, negativista e impertinente, ressecava-lhe o coração. Toda a existência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza? Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como uma bolha d'água a desfazer-se ao vento. Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele, que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, reagia magoado contra a extinção gradual das energias orgânicas, porque as rugas do rosto, o alvejar do cabelo, o enfraquecimento da visão, o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava na mente, ansiosa por renovação? Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Onde misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos? Retirei a destra, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe a mão sobre a frente, comunicando-nos que preparou-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Daí a instantes, notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Dir-se-ia contemplarem cenas distanciadas, com indizível tortura. Mostravam-se angustiados e doridos. O instrutor recomendou-nos tornar a auscultação psíquica e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais, algo desenvolvidas, ouvi os pensamentos novos. Por que não se detinha? Meditava o pai de Margarina naquele processo liquidado, a seu ver, desde muito, ferindo o próprio coração? Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro, entretanto o assunto lhe revivia à cabeça, qual se a memória lhe impusesse. Tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levaram a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, lembrava-lhe as palavras veementes, afirmando inocência. Não conseguia explicar por que as fortes razões lhe recolheram a filha, introduzindo-a no próprio lar. Debalde procurava o imóvel secreto que o levava a demorar-se no assunto. Naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-lhe naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciar enigmas muito mais intrincados e importantes, não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências do humilde condenado, réu de crime comum.
Nesse comenos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim trazer Jorge, fora do veículo carnal, ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia este último o desligamento parcial do corpo através do sono. Voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsediado, que se achava ausente no vaso físico, em grande prostração. Administrei-lhe o organismo perispiritual, recursos fluídicos, reparadores, e transportamo-lo à residência indicada. A essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Gúbio, que recebeu Jorge com desvelado carinho e unindo os três, como que identificando-os numa corrente magnética de forte expressão. Emprestou-lhe forças à mente por intermédio de operações fluídicas, para que o ouvissem acordados em espírito tanto quanto possível. Notei então que o despertamento não era análogo para os três. Eles estão desdobrados no sono, porém com alguma lucidez. Variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia colocava-se num segundo lugar pelas singulares qualidades da inteligência. Situava-se Jorge em posição inferior, em fase do esgotamento em que se encontrava. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, que identificou de pronto, o categorizado expoente da justiça perguntou a esmo, absorvido de insofreável espanto: Onde estamos? Onde estamos? Nenhum de nós se atreveu a responder. Gúbio, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax e do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele irmanados em claridade celeste, exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros: Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito quando o sono sela os lábios da carne. Suscetíveis de mentir, congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. O homem encarnado na terra, continuou Gúbio empolgante, é uma alma eterna, usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, a maneira do seixo que desce, rolando nos séculos, do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: Apelam porventura em favor deste condenado? Sim, respondeu o nosso instrutor, sem hesitar. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? O caso dele, porém, permanece liquidado. Não, juiz nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge acusado, penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão? O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, retorquiu quase sarcástico. Mas eu fui o juiz da causa, consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais, as testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação poderosa e cabível. Gúbio contemplou-o compadecidamente e considerou: Compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino
de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Ou seja, o Jorge tinha crimes a serem pagos no passado. Ele não ficou preso injustamente perante a lei de Deus, somente pela lei dos homens. Refere-se ao título que a convenção humana te conferiu, certamente atendendo a injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos da tua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou a mordomia do quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade, quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo. Em definitivo, acreditas haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas por devotar-se ao mundo à extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já te inclinou o mandato a confrações da política, desintegrante dos homens, ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? O homem, em cuja sentença identificava Saldanha perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas precipitavam a correr. Juiz, continuou Gúbio em voz firme, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que te representas, e as vítimas dos teus erros involuntários e as paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos das tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Missionários da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Verificando-se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefiníveis terror, caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho. Que devo fazer a benefício do condenado? Facilitarás a revisão do processo e restituirás a liberdade. Ele é, então, inocente? Indagou o interlocutor, exigindo bases sólidas a futuras conclusões. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. O Jorge tinha crimes em outras vidas, é o que ele quer dizer. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo e, dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto se lhe pedia a ação providencial, continuou: não te circunscreverás a mencionada medida. Amparar-lhe-ás a filha, hoje internada, por favor, em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Mas, interveio o jurista, essa menina não é minha filha?
Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesses recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Liberta o coração, meu amigo, respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente coloca a experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na Terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem, na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta, que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando o teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. O juiz em pranto interrogou: como agir, porém? Amanhã, informou o instrutor, calmo e persuasivo, te erguerás do leito sem lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas, mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras, com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, transmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida com o receio da ingratidão, com a ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, demonstrando indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. O magistrado contemplou-os pensativo, notando-se-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se, resignado e humilde. Gúbio, entretanto, perscrutando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fonte de leve com ambas as mãos e falou em voz firme: gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista, já esposados no processo a que nos reportamos. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência humana é como precioso tecido, de que os olhos mortais apenas enxergam o lado do avesso. Nós, nos sofrimentos de hoje, sorvemos os débitos de ontem. Com isso, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas de ociosidade ou impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando, em todas as horas, criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. As entidades que planteiam as tuas portas não choram sem razão, e mais dia menos dia, a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que, em torno dela, se lastimam. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim trazido por nós para benemérito entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Gúbio, a essa altura, fez grande pausa em suas elucidações, fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono: juiz, pessoas e sucessos que nos afetam as consciências de maneira particular não constituem objeto vulgar de marcha reveladora da vida. Por agora,
Trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne e não poderia seguir-nos na exumação do passado recente. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. No século findo, guardavas o título de posse sobre extensas faixas de terra e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos que, em maioria reencarnados atualmente, te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. A todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com o teu espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo, embora nascesse quase sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Era o teu servidor perante os códigos terrestres e irmão consanguíneo ante as divinas leis. Certo? O Jorge era irmão dele com alguma escrava. Não obstante, apagado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante ultraje em nome familiar. Chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e de agora. E quando semelhante amargura sobreveio, com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo do teu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Veja como a vida enrola tudo, traz todo mundo junto e as coisas se acertam no fim. Todavia, nem a dor, nem a morte aparecem nas aflições da responsabilidade que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras, de novo, diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, e ao lado da jovem, a quem prometeste amparar por filha, muito querida ao coração. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar e a tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Age enquanto podes, todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa com viuvez, enfermidades e privações de toda espécie. O nosso orientador fitou-o compadecido na pausa mais ou menos longa que se fizera e rematou. Não te dispões, por sua vez, aos testemunhos salvadores? Abalo salutar, oculto a nossa apreciação. Certamente sulcava fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Vimo-lo levantar sem lágrimas, cambaleante, a força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e em seguida acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovida: serás minha filha doravante, para sempre. Indescritível acontentamento marcou-nos o inovidável minuto. Gúbio ajudou-os a partir em direção do interior doméstico e quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo do repouso o esperava. Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando auscultar-lhe as mãos, murmurou: nunca pensei encontrar noite tão gloriosa quanto esta.
Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento. Mas Gúbio, com naturalidade, obrigou a reajustar-se, acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele de recolhermos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Amigos, quanta coisa aprendemos neste capítulo. Veja como a vida das pessoas é emaranhada. Jorge havia, sim, cometido um crime perante a própria família do juiz, mas isso em vida anterior, que ele pôde pagar nessa vida. Por outro lado, o juiz precisava acertar o erro jurídico, e por aí tudo se encadeia. Isso serve para que nós tentemos entender as nossas vidas. Por que certas coisas acontecem como acontecem? Por que razões nos enrolamos com certas pessoas? Por que certos fatos acontecem, muitas vezes nos parecendo injustos? Não é? A bela frase de sempre: o que eu preciso aprender com isso? Porque a justiça é perfeita. Apenas não temos capacidade de entendê-la plenamente. Mas vamos às observações. Vemos a transformação de Saldanha. Não somos completamente bons ou maus. São as oportunidades que nos fazem pender para um lado ou outro, por sermos ainda infantis no que se trata dos sentimentos. Infantis e ignorantes também. Nós não sabemos das coisas. A gente parece aquela criança que acredita em cegonha. Não é mais ou menos assim? Mas agora nós temos caminhos para rondar. Nós sabemos as coisas, estamos aprendendo as coisas. Vamos nos esforçar para fazer desse conhecimento parte de nós mesmos. Vamos ver o texto literal que disse. Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operava. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Ele teve a oportunidade de ver as soluções do amor serem efetivas, serem mais efetivas que a do ódio, e agora tem oportunidade de escolher o que seguir. Ele viu que o amor resolve na hora, enquanto o ódio tem que ficar mastigando. Gúbio reúne os parceiros do processo obsessivo durante o sono. Diz o texto: notei então que o despertamento não era análogo para os três, variava de acordo com a posição evolutiva e condições mentais de cada um. Todos temos desdobramentos durante o sono, todos nós. Mas não mantemos a lembrança do que vivemos nessas horas, por variadas razões. Entre elas é a condição mental de cada um e a conveniência da lembrança. Mais adiante, nova afirmativa sobre o tema, Gúbio diz ao juiz: erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas, a durante o sono e a durante a vigília. Mas ideias novas surgir-te-ão, formosas e claras. Todos já sabemos que não sofremos por algo que não merecemos. Jorge é inocente do crime de que é acusado, mas foi preso. Aqui é a explicação da aparente injustiça. Aparente injustiça. O destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Erros do passado distante. Jorge se redimia de um crime anterior, a que escapou sem acusação do passado. Certo? Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste.
Gúbio pesquisa a mente do juiz e diz que ele foi dono de terras e escravos, e esses reencarnados estão com ele e deve tratá-los com carinho. Maioria reencarnados atualmente integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns. Eram escravos, agora são funcionários. E ainda revela que Jorge era um dos escravos e irmão. Deduzimos filhos do mesmo pai com uma escrava. Irmão consanguíneo ante as leis divinas, foi o que disse o texto. Vemos como não estamos todos ligados uns aos outros de alguma forma? Não nos encontramos ao acaso, todos temos algo em comum e devemos ser fraternos sempre. Sabe aquele vizinho que implica com isso e com aquilo? Ele pode ter sido um parente nosso no passado, pode ter sido um desafeto, pode ter sido tanta coisa. Então precisamos ter mais paciência uns com os outros. É difícil, lógico que é difícil. Nós ainda somos imperfeitos. Se não fosse difícil, nós seríamos anjos, não é verdade? Mas é no exercício do amor e da fraternidade que nós vamos conseguindo, dando um passinho de cada vez. Deixo aqui os contatos que vocês podem me encontrar. Aguardo pelos esclarecimentos que vocês possam me passar, mostrando erros que eu possa ter tido, frases que eu possa ter deixado de comentar sendo importantes. E espero vocês no nosso próximo capítulo. Um grande abraço.